Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar sobre todos os livros sobre problemas mentais que eu já li. É um tema de livro que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que me interessa desde sempre, porque eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade, também já tive uns outros probleminhas ali, mas eu sempre encontrei nesse tipo de livro um certo abraço, um certo consolo, um certo tá tudo bem, sabe? Você não é a única, não é uma coisa que você inventou da sua cabeça, é uma coisa que você sofre, mas outras pessoas sofreram também. E me ajudou muito no processo de me aceitar o meu diagnóstico, aceitar o meu problema, aceitar todo o tratamento que veio depois. Então, eu acho muito interessante e eu gostaria muito de mostrar pra vocês esses livros. Então, selecionei aqui todos. E é um assunto muito delicado, cada pessoa tem uma forma de tratar e de encarar sua própria doença, seu próprio problema. Então, aqui eu vou falar sobre vários problemas mentais, então engloba autismo, anorexia, depressão, ansiedade, esquizofrenia e toque e várias outras coisas. Então, conforme eu vou falando dos livros, a gente vai discutindo um pouco mais e trazer aquele conforto, às vezes até dar risada de algumas coisas que a gente faz, ou é interessante, traz uma leveza. Então, vamos lá. E eu tenho um Instagram, se você não me segue no meu Instagram, me segue lá. Eu também tenho uma loja de papelaria, vai ter coleção nova em breve, vou deixar aqui na descrição e vai estar lá também, aqui na tela, lá na descrição também. E os comentários estão ali pra vocês, então qualquer livro que você queira discutir, qualquer coisa que você queira comentar, vamos conversar ali nos comentários. Eu adoro demais a conversa que eu tenho com vocês, porque vocês são muito espertos, agrega muito pra mim. Então é isso, vamos lá. Livros que eu tenho sobre ansiedade. A gente tem Alucinadamente Feliz, onde é um livro muito irônico, é uma sátira. A personagem principal tem ansiedade e ela vai escrever esse livro com uma forma que ela vai contar a vida dela a partir do momento que esse decidiu que ela vai ser alucinadamente feliz. Então vai ser na birra que ela vai ser feliz. Então assim, é uma personagem muito engraçada, ela é uma colunista, então ela já escreve, ela tem esse texto muito engraçado, muito irônico. Então a gente vai acompanhar, porque não é só porque ela escolheu, não é só porque ela fez isso que ela vai ser realmente alucinadamente feliz e a ansiedade dela vai embora. Então a gente vai acompanhar o processo dela e os diagnósticos dela e como é que ela lida, e as peculiaridades dela, e ela vai fazer uma viagem também, vai ser muito divertido. E é uma forma de trazer mais leveza para a ansiedade, que por muito tempo, que muitas vezes é muito agoniante, é uma coisa que realmente as pessoas não entendem, que você tá ali, às vezes você tá normal por fora, mas por dentro você tá destruído, por dentro é tipo unha arranhando em quadro negro, você tá em plena agonia, você não sabe o que fazer. E aí eu acho que esses livros trazem um pouco mais de leveza, você dá umas risadas, você fala, nossa, não sou só eu, não sou também a louca doida da esquina que ela, sabe assim, aquele estereótipo que a gente imagina. Então que é um livro realmente uma pessoa real, que vai contar a história real da vida dela e é muito engraçado. A gente também tem a escritora brasileira, depois Tati Bernardi, Depois a Louca Sou Eu, que eu amo também, é outro livro super engraçado que ela vai contar. Ela é uma roteirista da Globo, ela já escreveu vários filmes e ela vai contar o processo dela, os problemas dela, ansiedade, toque e tal. E é real, é aquilo ali. Então tem muita gente que confunde toque com mania de organização. Ai, porque deixo tudo arrumadinho porque eu tenho toque. Não, gente, vocês não têm ideia do que é toque, vocês não têm ideia do que é assim, ou eu deixo arrumado ou eu vou morrer. Não é um negócio assim muito, ai, vou deixar arrumadinho porque eu acho bonitinho, fica tudo empilhadinho assim, não. Ou você faz isso ou você vai morrer, ou você checa a torneira 3 vezes, você vai morrer, ou você, sabe assim, faz não sei quantas coisas de determinado mundo de vezes, não, as pessoas vão morrer. E é uma coisa muito extrema, é um peso muito grande que você vai carregando. E aí é que ela conta também de uma forma mais, com um bom humor, mais assim, mas ela não vai também deixar de tratar sobre coisas sérias. Então são 2 livros muito legais que eu gosto bastante, eu digo pra vocês. Tem também um quadrinho, 2 quadrinhos que eu gosto muito, são quadrinhos que me ajudou tanto, gente. São quadrinhos que eu sigo no Twitter e também nas redes sociais. E aí tem livros. Primeiro é da Sarah Anderson, que ela tem Uma Bolota Molenga Feliz, Ninguém Vira Tudo de Verdade e A Louca dos Gatos. Então, ela também não fala abertamente que ela tem diagnóstico de depressão, nem ansiedade, nem nada disso. Mas pelo quadrinho, pela carga dos quadrinhos, alguns quadrinhos a gente percebe que realmente eu me identifiquei muito e me ajudou muito. Porque é aquele momento onde você percebe que você não é coisa que você inventou. Não é coisa que você precisa lidar sozinho. Não é uma coisa que você é o único alecrim dourado que sofre com isso. Várias pessoas sofreram e que várias pessoas conseguiram passar por isso, e você também pode conseguir passar por isso. E tem outro quadrinho também que eu amo demais, que é esse aqui, Não Tá Fácil Pra Ninguém. Aqui ele vai falar muito sobre isso, aqui, ó só, raiva e tristeza. Então aqui a gente tem várias
meu, ele vai ter a personagem do cérebro. Vai falar muito sobre isso. Então, problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de como se comportar no mundo e coisas assim. Então, eu deixei eles aqui na ansiedade. É desespero, é dilemas reais. Procura ele nas redes sociais, que é maravilhoso. O Sean Comics, com Não Tá Fácil Pra Ninguém. E a Sarah. Amo demais esses dois. Então, a gente tem também com ansiedade, com toque, especificadamente, Tartarugas Até Lá Embaixo. John Green, ele diz que também sofre com toque, transtorno obsessivo compulsivo. E ele criou essa personagem que tem toque. E, gente, eu nunca vi um personagem fictício trabalhar tão bem o toque quanto Tartarugas Até Lá Embaixo. Então, aqui, a gente tem essa personagem que tem esse problema, que carrega isso e tem várias obsessões e várias coisas que as pessoas não entendem, as pessoas olham e falam, meu, você tá tadinha dessa daí, né, coitada. E é bem aquele estigma, porque às vezes, quando o problema é muito interno, às vezes você dá uma maquiada. Agora, quando algumas coisas meio que vão pro externo, quando tem partes do seu corpo que mostram isso, fica um pouco mais complicado. Então aqui a gente tem a personagem principal e aí todo o processo dela de lidar, porque ela tem um problema, um trauma ali. E aí é muito, muito real, é muito tocante, é muito delicado e é aquilo ali, gente. E outro livro também de ansiedade é o livro Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar, que também é um livro em primeira pessoa, que a menina vai contar a história da vida dela, com desenhos, com coisas, porque ela também é uma artista. Então ela vai contar como é que foi, como é que ela lida com ansiedade. Então, quando ela tá ansiosa, o que ela faz, como que foi pra ela tratar e todo o processo. É um livro que eu gostei, não gostei tanto assim, mas eu indico pra você também. Ele é bem rápido de ler, ele é bem facinho, ele é um livro bem gostosinho também, e ele tem desenhos, é bem legal, e também vai contar uma história real, uma história pessoal. A menina vai contar da vida dela, realmente a história dela de uma ansiosa e como parei de me sabotar. E essa coisa de me sabotar é muito real e por muitas vezes a gente se culpa tanto, porque às vezes você tá no tratamento, você tá ali, você descobriu, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho esse remédio, eu vou fazer isso. Porque às vezes o seu cérebro vira pra você e fala assim, e se for frescura? E se tudo isso é imaginação sua e você não tem absolutamente nada disso? Porque existem várias pessoas que vão falar isso pra você. E aí você tem que ficar centrada. E daí o que você faz às vezes? Você para de tomar os remédios. E o que acontece? Você piora muito. Por quê? Porque não é frescura. E essa coisa de se sabotar é muito real, gente. Muito real se você tem depressão e alguns problemas mentais, é muito real, porque chega um momento do tratamento, que é normal, já aconteceu tantas vezes comigo, gente, pelo amor de Deus. Mas não para de tomar remédio sozinho, tá? Porque os efeitos colaterais não são brincadeira, não são brincadeira. E eu achei muito interessante isso, principalmente porque é uma característica que eu vejo que nossa, já aconteceu tantas vezes, e às vezes parece que a gente esquece, parece que o cérebro parece que se boicota ali, e você fala, por quê? Que criatura você tá fazendo isso? Mas eu achei interessante ela falar sobre isso nesse livro, porque é bem real mesmo. Livros que eu tenho que tratam sobre depressão. A gente tem também O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro clássico. Eu lembro que quando eu li, eu tava lidando com a minha própria depressão, e daí quando eu li esse livro eu detestei, porque eu vi esse menino e eu ficava com tanta raiva dele, porque eu me via tanto nele. E é um menino que ele tá na adolescência. É muito complicado, porque tem muitos pais que acham que só porque tá na adolescência é uma fase e vai passar, e a pessoa tá ali e aí acha que é preguiça, e aí não consegue detectar que realmente o adolescente ali não é preguiça, não é frescura, não é uma fase que vai passar, é um problema mental. Então aqui a gente tem esse menino que de repente a vida dele perde sentido. E aí ele não tem vontade de fazer mais nada, nada mais faz sentido, a escola dele nada mais gera prazer, ele não quer fazer mais nada do que ele gostava de fazer. E aí ele tá nesse momento da vida dele que realmente ele reclama de tudo, porque realmente ele tá nesse mundo que já não gera mais prazer pra ele, já não faz mais sentido pra ele. Então, no livro ele não fala abertamente que ele tem depressão, então não é um diagnóstico, assim, que você tem esse diagnóstico de depressão, mas analisando esse menino, esse livro realmente é um personagem que está ali nas primeiras fases de depressão e ainda não se deu conta que está com essa depressão. Então, acho interessante também colocar na lista, mas é um livro que fala também sobre muito mais coisas, mas é uma característica ali do personagem presente, só que fica mais subentendido, sabe? Fica mais nas entrelinhas, só quem realmente passou por aquilo, quem estudou um pouco, vai detectar que esse menino realmente não é frescura, não é nada, é depressão mesmo. Então, um livro muito, muito impactante. Eu acho que esse de todos que vai falar sobre depressão é o mais impactante, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Sylvia Plath é uma autora que lutou por muito tempo contra a depressão. Então aqui é um romance, é uma ficção, só que eles dizem que é uma ficção autobiográfica.
Então aqui a gente tem uma personagem que ela tem tudo. Ela chegou no patamar máximo da vida dela, ela é muito nova, então ela tá num lugar que ela gosta, ela tá numa cidade que ela queria. Perfeito. Então, aparentemente, todos os sonhos dela se tornaram realidade. Só que algo acontece ali no cérebro dela, a forma como ela não tem mais prazer. Então, ela começa a declinar mesmo. A gente vê ela declinando, a gente vê ela chegando num ponto onde realmente ela não quer sair da cama mais. Então, coisas não fazem sentido, tem muito medo, tem muita angústia. Eu chamo de agonia, às vezes, quando eu tô mal, eu falo que eu tô agoniada, que é uma agonia, eu tô de agonia. Então, a gente vê essa menina nesse ponto e até ela descobrir realmente que é um problema e ela levantar da cama e tentar passar por tratamentos e tal. Aqui é um livro que ele foi publicado em 1963. Então aqui nessa época eles usavam muito essa coisa de eletrochoque pra tratar depressão. Então é uma coisa que antigamente eles faziam muito. Então tem até familiares meus que passaram por isso. Eu não sei muito sobre a técnica de eletrochoque, como é que funcionava antigamente. Eu sei que hoje em dia tem mais remédios, tem mais tratamentos, tem mais alternativas. Então é um livro assim muito interessante. É um livro que quando eu li eu falei, meu, é isso, sabe? É isso sem tirar nem pôr. Outro livro que vai contar de uma história real é Emma Forge, Sua Voz Dentro de Mim. A Emma é uma roteirista de Hollywood, então ela já namorou um artista, ela já namorou um ator super famoso de Hollywood. Então aqui ela vai contar que, aparentemente, por fora ela tá vivendo o auge da vida dela igual a personagem do A Redoma de Vidro. Então aqui é uma história real onde ela tava no auge de tudo, ela tava onde queria, ela tinha o emprego dos sonhos, só que dentro dela ela tinha esses comportamentos autodestrutivos. Ela vai contar que ela também tinha um terapeuta que gostava muito dela, que ela gostava muito dele, e todo o tratamento dela era tudo muito, né, paciente e doutor e tal, mas ela vai contar o tratamento dela e como que foi pra ela realmente tomar as rédeas da vida dela e não deixar isso ser tão intenso assim e tão pejorativo na vida dela. Então, é um livro também bem curtinho, que vai contar uma história real de uma pessoa real que sofreu por muito tempo com depressão. Outra história real também é de Susanna Casey. Esse aqui virou filme da Angelina Jolie. Então, Garota Interrompida vai contar a fase da vida da Susanna quando ela foi internada no hospital psiquiátrico para realmente tratar a depressão dela. Então, aqui ela é diagnosticada com depressão psiconeurótica e ela vai contar todo o processo dela de ir para esse hospital e as pessoas que ela encontrou lá e a forma como lidou e depois a reintrodução dela para a sociedade e como é que foi tudo isso. Hoje em dia, ainda, a gente tem muito preconceito contra hospitais psiquiátricos. Existe muito esse estigma de que lá é um lugar, assim, pior que prisão. Só vai lá, realmente, essa coisa pra punir. Então, você vai ser trancado no hospital psiquiátrico e esquecer lá. Porque a gente tem muitas referências de lugares muito horríveis. Pessoas que realmente não entendiam, médicos que não entendiam e tratamentos que não funcionavam. Exemplo, eletrochoque, que realmente parece uma coisa, realmente, um método de tortura, não um método realmente de curar. Então, a gente tem esse estigma muito grande de que o hospital psiquiátrico é realmente só vai o pior e aí só vai no hospital psiquiátrico quem quer se curar. E é uma forma de se curar, é uma forma de melhorar. Então é um hospital como qualquer outro e é muito normal. Pessoas que você nem imaginariam já devem ter passado por hospital psiquiátrico, só que ninguém fala porque realmente tem esse estigma muito grande. E eu sonho um dia que a gente vai mudar esse estigma, vai ressignificar essas palavras e não vai ser tão pejorativo assim, não vai ser uma coisa tão negativa assim, porque as pessoas vão entender melhor as doenças mentais para saber que... E não é a culpa de ninguém, você não é culpado por ter depressão, você não é culpado por ter ansiedade, não é culpa sua, não foi algo que você fez, é uma coisa que acontece e a gente tem que tratar e a gente tem que buscar ser melhor e buscar melhorar nosso problema mental. Existe também esse livrinho bem pequenininho da plataforma 21, Depois do Azul. Aqui vai ter uma irmã contando. Eram duas meninas gêmeas. Acontece que uma das irmãs comete suicídio. E aí, toda a forma de lidar. É um livro muito, muito delicadinho. Ele é todo colorido por dentro, assim. Então, Depois do Azul vai falar sobre a forma dessa irmã lidar com por que aconteceu, o que a gente fez de errado, o que aconteceu e tal. Então toda essa carga muito pesada que existe e que a gente sabe que é muito delicado, que o suicídio é uma coisa muito delicada, uma coisa que às vezes as pessoas não falam porque pode ser contagioso dependendo da forma como você trata. Então é muito, muito delicado, toda vida é válida. Sempre fico um pouco... É um assunto que eu tenho muito receio de falar, porque a gente nunca sabe o que pode dar gatilho pra alguém que tá realmente com pensamentos suicidas e tal. Eu sempre digo, procure um terapeuta, porque ele tá apto a lidar com a carga emocional que você pode jogar em cima dele, que ele não vai rebater de volta, ele vai tentar tratar aquilo da melhor forma possível. E se você tá num terapeuta que você não gosta tanto, muda. Gente, pode mudar. Você pode ir em 5 terapeutas até encontrar o que você gosta. Eu, por muito tempo, fui numa terapeuta que eu gostava muito, só que
forma de tratamento, forma de lidar, não era tão assim. Eu mudei e foi maravilhoso. Então, dá pra mudar e tal. E aqui vai falar sobre uma família tão normal. Então, teve uma menina que tirou a própria vida. E como essa família vai lutar, vai lidar com esse luto. É complicado, porque é uma situação muito complicada, muito delicada. Então, esse livrinho vai falar sobre isso também. Agora, o único livro que eu li sobre anorexia foi Garotas de Vidro, que me impactou demais. É um livro que vai falar sobre duas amigas que elas têm esse problema. E uma delas, infelizmente, faleceu já no começo do livro. A gente acompanha a vida dessa outra amiga pra lidar com a morte da melhor amiga dela, e parece que a amiga dela tentou entrar em contato com ela, e ela tentando lidar com esse problema de anorexia e de aceitação, primeiro, é muito difícil porque, primeiro, muitas doenças mentais, o maior problema é que às vezes você encontrar o diagnóstico, você perceber que você não tá bem, você perceber que, olha, tem alguma coisa estranha aqui que talvez não deveria. Você vai seguindo, você vai vivendo a vida, às vezes é uma coisa que você carrega desde tanto tempo que você não percebe que é uma coisa que realmente atrapalha tanto assim e que não deveria, que não é uma característica sua, da sua personalidade, é uma característica da doença. Eu acho que tem coisas assim que precisa muito de terapia, então eu sempre recomendo pra todo mundo, se tem alguma coisa, você acha que tá te atrapalhando viver, que tem uma coisa assim que é mais difícil, procura terapia. Todo mundo precisa de terapia, existe muito preconceito contra isso. Agora, hoje em dia, eu acho que não tanto assim, porque tem muitos terapeutas e analistas e tal, muita gente que vai, e agora eu acho que ficou muito normal. Mas, por exemplo, na época da minha mãe já não era tanto assim, só ia lá quem era taxado realmente de doido varrido e tal. Então, todo mundo precisa de terapia. Eu vou na terapia há mais de 10 anos. E eu acho muito importante pra você realmente detectar o que realmente te incomoda, o que realmente é parte de você, o que precisa mudar um pouco ali, o que você consegue modificar e tal. Sobre transtorno dissociativo de identidade, eu tenho 2 livros aqui, um de ficção e o outro não. Esse aqui é um livro que a sua Alice vai falar sobre uma biografia. Então, aqui ela usou um pseudônimo e ela vai contar a vida inteira dela. Aqui ela tem transtorno dissociativo de personalidade, então ela tem 9 personalidades dentro dela. Desde pequena ela sofreu vários abusos, várias coisas assim, então uma forma de autodefesa da mente foi criando várias personalidades pra lidar com o trauma. Então chegou um momento da vida adulta dela que ela realmente tinha 9 personalidades, e de repente uma tomava o controle, e aí era uma personalidade destrutiva, e de repente era uma outra personalidade que tomava o controle, era uma personalidade de criança. Então ela tava ali com seus 20 e poucos anos e uma personalidade de 6 anos tomava o controle, e às vezes ela tinha apagões, ela acordava em alguns lugares e ela não sabia bem o que estava acontecendo. É um livro muito, muito tocante, é um livro muito, muito delicado, é um livro muito pesado, tem essa carga muito pesada, porque traz esse assunto muito pesado, desse abuso e desse problema mental, tal. Existe também a ficção, esse livro ficcional, Pretty Girl 13, que também vai falar disso. Não vou dar muito spoiler, porque é um livro mais de... Como é um livro não ficção, assim, mais de coisa, eu acho muito interessante você ler, se você gostar desse tema. Ler sem saber muita coisa sobre o livro, porque você vai descobrindo, você vai tendo... É uma experiência melhor quando você vai ler esse tipo de livro aqui sem saber muito do enredo, mas os 2 tratam de transtorno dissociativo de personalidade. Livro sobre esquizofrenia. A gente tem... O fundo é apenas o começo, que é um livro onde o autor é o pai de um menino que teve esquizofrenia, então ele vai contar aqui sobre esse personagem, e o livro é ilustrado pelo menino que tem esquizofrenia. Deixa eu ver uma ilustração dele aqui. Então, esse menino, ele vai chegar ao que muitas pessoas chamam de fundo, só que o fundo é apenas o começo. Então, toda forma desse ponto extremo até ele começar a se tratar, até ele melhorando. E aqui nesse livro a gente tem esse personagem que vai... são 2 histórias paralelas, uma história dentro da cabeça do menino. Então, tem um barco, tem um pirata, tem uma galera, assim, de piratas dentro do mar navegando. E tem a história que ele tá vivendo ali real, sendo internado e tal, todo esse processo da família dele também lidar com isso. E é um livro também muito tocante. Eu fiz um vídeo resenha aqui dele, vou deixar aqui na descrição. Eu já falei tanto desse livro, gente, eu vou tentar deixar aqui na descrição, ou deixar aqui nos cards, ou lá embaixo na descrição, beleza? Existe outro livro que eu gosto muito, que é A Menina Submersa. A Imp, a personagem principal, a Imp, também tem esquizofrenia. E a gente vai acompanhar, é um livro muito, muito diferente de todos os outros, porque ele não é linear. É um livro que às vezes você não vai entender absolutamente nada, só que a cabeça dela, por muito tempo aqui, ela vai deixar de tomar os próprios remédios. E aí
aí a gente vai entrar num espiral, assim, uma coisa que, gente, muito complicada, assim, é uma coisa muito diferente. E a gente vai acompanhar ela e é realmente outro livro muito pesado que toma cuidado quando você for ler e realmente veja, porque tem muita gente que não gosta, porque é realmente difícil de entender, mas é muito delicado, tem muitas referências a culturas pop e sereias e coisas assim que eu amo. Então eu também é um dos livros preferidos da minha vida e a Imp tem esquizofrenia e vai falar sobre esquizofrenia. Livro sobre autismo, que foi um dos que eu mais li disparadamente. Eu fiz alguns vídeos mostrando a estante, e aí chegou uma hora que as pessoas perguntaram: Beatriz, por que você tem tanto livro de autismo? Porque eu me identifico demais. Então, eu não sou autista, mas existem algumas peculiaridades minhas, pessoais mesmo, algumas características da minha personalidade, que eu me identifiquei muito quando eu li os livros de autismo. Obviamente, eu não sou diagnosticada com autismo, então é uma outra coisa, é um problema muito maior do que você ter alguma característica. Mas a forma como que mais me chamou a atenção nos livros sobre autismo é como eles se sentem desconfortáveis às vezes no mundo, e como eles tentam muito entender as outras pessoas, compreender o mundo e perceber o mundo de uma forma que não machuque e não afete eles tanto assim. Então eu acho isso muito, eu acho as pessoas autistas muito corajosas de viverem, tal. Existem vários níveis do aspecto autista, então tem vários livros aqui. E aí o primeiro que eu gostaria de mostrar pra vocês foi o primeiro que eu li, o que me chamou a atenção. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu chorei tanto, porque eu me identifiquei tanto, e apesar de eu não ter autismo, eu olhei pra esse menino e eu falei: cara, eu entendo você, sabe? Às vezes não é uma coisa que a gente não consegue porque a gente não se esforça, é uma coisa que às vezes limita a gente e às vezes a gente não consegue, que é tudo menos normal. Aqui o menino tem autismo, ele tem 12 anos e ele vai aprendendo, e aqui ele tá nesse processo de aprender a lidar com o mundo, aprender a sobreviver no mundo, aprender o seu lugar no mundo. Então aqui, junto com a mãe dele, os pais dele são pais muito bacanas, muito exemplares, assim, que tratam o problema dele de uma forma, assim, que tenta minimizar o peso do mundo nas costas dele. E aí ele vai surpreendendo todo mundo, e eu acho isso muito legal. A gente vai junto desse menino e tudo é tão delicado. Eu aprendi tanto sobre o mundo lendo livros com a visão de pessoas autistas que, cara, foi um outro mundo, empatia total, porque você percebe que o jeito que você percebe o mundo não é o mesmo jeito que a outra pessoa percebe o mundo. Às vezes uma coisa te incomoda mais ou menos, e essa coisa pode incomodar muito outra pessoa. E quem que vai ditar qual é o nível de sofrimento de cada um? Não existe regra de sofrimento onde a gente pode medir: ah, o seu sofrimento é igual ao meu. Não tem. Então precisa muito de empatia pra você entender o outro. Então com esse livro aqui eu entendi muito, foi o meu primeiro passo pra ler os livros de autismo, e daí eu não parei mais. O segundo é o que eu indico pra todo mundo, tem no Kindle Unlimited, dá pra você ler em vários lugares, que é Passarinha. Passarinha é lindo, maravilhoso, também segue é a versão feminina desse aqui. Então Passarinha, a gente tem uma personagem que ela perdeu um ente querido que ela amava muito, que protegia muito ela, era uma carga protetora, assim, era uma pessoa que protegia, que trazia conforto. Então quando ela perde essa pessoa, sobrou só ela e o pai dela. Então ela tem que buscar o que ela chama de desfecho. Então ela vai buscar uma forma de superar aquilo, de passar aquilo pra frente e de viver. Então Passarinha é maravilhosa, ela vai descobrir o desfecho, ela vai descobrir uma forma de viver também, de uma forma que não machuque tanto, porque eu acho que o principal, o primordial que eu aprendi quando eu comecei a ver os meus problemas é: não precisa sofrer tanto. Não precisa, a vida não precisa ser tão pesada assim, não precisa. Então existem formas da vida ser mais leve. Então existe remédios, existe terapia, existe psiquiatra. Você não precisa viver com esse peso tão grande, o mundo não precisa ser tão sofrido. Então, com Passarinha, a gente vai vendo essa menina que ela tem essa força enorme de buscar o desfecho e vai surpreender todo mundo também. E a forma como ela lida com o mundo, a forma como ela tenta, porque ela tem esse problema de ela não consegue entender as outras pessoas, entender as expressões faciais, ela não consegue entender o que as pessoas às vezes estão tentando dizer pra ela, porque às vezes as pessoas falam uma coisa, mas quer dizer outra coisa, e daí é tudo muito confuso. E eu acho muito lindo, eu acho que fala de uma forma bem carinhosa, bem delicada, e todo mundo que leu amou, então vai ler Passarinha também. O outro é um livro que, esse livro é muito, muito, muito importante, que é O Que Me Faz Pular. Aqui a gente tem um personagem real, então é uma pessoa real. O Naoki Higashida é um autista não comunicativo, então ele não consegue se comunicar. Ele escreveu esse livro porque ele tinha ele tinha um quadro onde ele apontava para as letras e palavras, e aí alguém ia escrevendo. Então aqui nesse livro, ele vai responder várias perguntas que as pessoas fazem para ele. Uma delas é: o que te faz pular? E ele vai respondendo do jeito dele. Então, quando a gente tem aqui uma pessoa que tem um autismo muito severo, que tá no espectro autista muito severo, que não consegue se comunicar,
é muito difícil, porque como você, uma pessoa ali que tá sofrendo, que tem toda essa carga de problemas e não consegue expor o que tá sentindo, como é que você vai ajudar esse tipo de pessoa, como é que vai fazer a vida dela ser menos sofrida. E eu achei lindo, eu achei muito tocante, então eu achei muito importante esse livro aqui também. Então, outro livro que eu gostei demais é o livro Memórias de um Amigo Imaginário. Esse aqui vai pra um pouco mais de ficção, ele não trata... O principal não é o problema mental. Então aqui a gente tem um personagem que tem autismo e ele tem esse amigo imaginário, é uma coisa mais ficcional. Então esse amigo imaginário vai ajudar ele em determinadas formas. E é interessante porque o menino, ele tem esse bloqueio, então ele criou esse amigo imaginário com uma forma de realmente de consolo, assim, de proteção. Então ele vai se meter ele vai entrar num negócio ali bem arriscado, e aí esse amigo imaginário vai ajudar ele. Esse livro, ele trata sobre problemas mentais. Tem vários outros que eu li que tem personagem autista, só que o autismo não foi o principal ali, então não vou citar aqui. Esse foi um que não é principal, mas é um livro muito tocante, que eu indico muito também, porque é muito delicado também, é um livro que tem uma mensagem muito bacana, então eu indico também Memórias de um Amigo Imaginário. Outro livro também de personagem real é Nascido em um Dia Azul. Esse personagem, esse é um homem, é uma pessoa real, então ele vai contar aí nesse livro autobiográfico sobre todo o processo de autismo dele, e ele é um autismo, além dele ter síndrome de Asperger, ele também tem síndrome de Savant, então o cérebro dele capta as coisas e armazena as coisas de uma forma bem diferente. Então, ele é bilíngue, na verdade ele não é bilíngue, ele é fluente, assim, umas 10 línguas, ele tem uma capacidade muito fácil de decorar e saber e ser fluente em uma língua diferente, e ele também tem várias outras peculiaridades, assim, nem todo autista é igual, outros que têm uma dificuldade maior de aprender, assim, uma dificuldade de aprendizado, outros são muito, muito inteligentes, assim, tem uma forma de aprender as coisas exatas, assim, e tal, muito fácil. Então tem esse aqui que ele tem uma grande habilidade intelectual, e ele vai contar como é que foi todo o processo da vida dele, como é que ele se descobriu. Ele também é um homem gay, então todo o processo da vida dele, como é que foi, como é que a família lidou, como é que ele foi na escola dele, qual foi o processo de aprendizado, qual foi as lutas e tal. Eu achei muito interessante também. É um livro que a leitura não é tão fluida assim, pra mim, pelo menos não foi, mas é um livro interessante se você realmente quer saber uma pessoa real que viveu isso e quer contar a história dela. A gente tem outro livro ficção também, que é Como Procurar um Cachorro Perdido, por Rosa. Esse aqui é um livro mais infanto-juvenil também, e aqui a menininha perde o cachorro dela num dia de chuva, e ela tem que passar por cima de todas as barreiras de comunicação e tal, e medo de lugares assim mais diferentes que ela não conhece, pra encontrar esse cachorrinho que é tão importante pra ela. Então a gente vai junto com a Rosa. Aqui a gente tem uma figura de um pai que não sabe lidar tanto assim com o problema da filha, então às vezes é um pouco triste porque ele não entende. Então as doenças, os problemas mentais, muitas vezes eu acho que o maior vilão é a ignorância, as pessoas que realmente não sabem o que é, não sabem como lidar, não sabem o que é. Então, acho que realmente todo mundo percebe o mundo da mesma forma, e aí fica difícil. Então, às vezes, alguns pais realmente não querem aceitar que os filhos tenham um pouco mais... Precisa trabalhar um pouco mais pra aprender as coisas e age de uma forma diferente dos neurotípicos. O Estranho Caso do Cachorro Morto, a gente tem um personagem um pouco mais velho, então ele já é uma pessoa um pouco diferente ali na vizinhança dele, e o cachorro da vizinha dele morre, e as pessoas acusam ele de que matou o cachorro, só que ele não matou. Então ele vai começar a investigar quem que matou esse cachorro, porque ele sabe que não foi ele. Então a gente tem esse personagem também que tem uma força enorme, que vai enfrentar barreiras enormes e bloqueios enormes pra descobrir isso, e várias outras coisas vão acontecer também. Então, Estranho Caso de Cachorro Morto também é um livro que tem um personagem autista. Um livro nacional de um pai que tem uma filha que tá no espectro autista é o Marco. Ele escreveu Mariana no Mundo dos Saltos Sonhos, onde ele vai contar qual foi o processo dele de criar, de educar e acompanhar essa filha dele que tá no espectro autista. Então aqui ele vai realmente contar coisas de que ele e a esposa dele aprenderam e foram lidando, e qual foi a melhor forma de criar essa menina. Então eles são muito dedicados, gente. É muito lindo ver como que realmente tem que se adaptar, porque nenhuma criança é igual a outra, então nenhuma criação já vai ser igual a outra. Quando você tem um filho que tá no espectro autista, pode ser um pouco mais desafiador. E aí ele escreveu esse livro aqui, muito legal. E ele também escreveu esse livrinho aqui, Mariana Bola de Neve Se Sente Diferente, que é um livro infantil. Então, é um livro mais pra criança aqui mesmo, então tem gravuras e tal, que vai falar também, tem um bilhetinho dele aqui, que vai falar também sobre uma menina que se sente diferente. Então aqui os dois livros também de autismo. Aí por último é um livro também de ficção, de autismo, em algum lugar nas estrelas. Aqui o personagem, na época eles ainda não tinham descoberto o diagnóstico autista, não tinha ainda
descoberto tudo isso. O personagem aqui, ele tem essa característica autista, ele tá no espectro autista, só que não foi um diagnóstico que deram pra ele. Então só foi que ele descobriu. Então é uma coisa que a gente sabe, mas é um livro que se passa no tempo passado. Então ele tem várias características aqui. E é um livro sobre amizade, é um livro ficcional também, mencionados ali que eu não descobri, mas eu sei que deve ter alguma coisa ali que eu vou falar pra vocês, que eu não lembro. O primeiro livro eu não lembro direito qual é o diagnóstico do personagem, que é Um Lado Bom da Vida. Tem o filme também, que da Jennifer Lawrence também. O Lado Bom da Vida vai falar de um personagem que, em determinado momento ali, aconteceu uma coisa que pra ele foi um pouco traumático. E ele agiu de uma forma um pouco exacerbada. E ele ficou um tempo no hospital psiquiátrico, até regular os remédios e ele poder voltar pra casa. E aí vai contar todo esse processo dele, e é um livro muito interessante. Eu não sei qual é o problema que ele tem, se você sabe, escreva ali nos comentários. É um livro também que é engraçado em algumas partes e é muito tocante em outras, e é um livro também que fala sobre problemas mentais. Outro livro que também fala sobre problemas mentais é A Vegetariana, só que, novamente, a gente tem uma personagem aqui, é um livro que não deixa tudo às claras, sabe? Tem esse problema, tem essas coisas muito estranhas, muito extremas, e você não sabe direito o que eles estão tentando dizer com isso. Só que existe um problema mental. O livro é sobre uma personagem principal, uma mulher, que acaba tendo problemas mentais e sintomas até ela ir parar no hospital psiquiátrico também. Então a gente vai seguindo. Se você leu esse livro e você sabe qual é o diagnóstico dessa personagem, escreva ali nos comentários, porque eu queria muito saber. Então ela vai ter algumas características ali, algumas peculiaridades ali, que eu não consegui descobrir qual que são, mas sei que tem. Então, esse livro aqui também. Outro livro também tem uma personagem principal que tem um problema mental, é Querida Combine. Primeiramente, parece que é uma pessoa neurotípica, que não tem nenhum problema. Só que, a partir dos comportamentos dela e a forma como ela vai reagindo ao mundo, a gente percebe que tem alguma coisa. Este livro aqui é sul-coreano e esse livro aqui é do Japão, vendeu muito no Japão. Aqui a personagem principal vai falar muito sobre como ela encara a vida, como que ela lida com a vida, como que ela... os sonhos dela e a carreira dela e a forma como que ela se porta e o lugar dela no mundo. Então ela tem aqui esse problema, ela sabe que ela é um pouco diferente das pessoas, mas ela tenta se manter afastada, ela não consegue ter ela não consegue ter um aprofundamento de relação com ninguém. Eu não sei qual é o diagnóstico dela. Alguém veio me contar na DM, mas eu esqueci qual que é o nome. Mas é um diagnóstico, eu sei que tem, eu sei que ela tem um problema aqui. Então, deixa aqui, se você souber, diz ali nos comentários. Outro livro que eu sei que também tem problemas, mas aqui é provavelmente porque ela passou por vários abusos, é Eleanor Oliphant Está Muito Bem. Aqui a gente tem uma frase, gente, muitos de vocês eu acho que vão se identificar. Eleanor aprendeu como sobreviver, mas não como viver. Por muito tempo, às vezes, sobreviver é uma coisa muito complicada. Sobreviver, para muitas pessoas, é muito comum, é muito normal. Você está ali sobrevivendo, ok. Para muitas pessoas, isso já é uma dificuldade. Se você já tem um problema mental, alguma coisa, principalmente autodepreciativo e autodestrutivo, já é complicado. Então, quando você já atinge ali a normalidade, você tem um emprego, você tem um emprego estável, você tem uma casa estável, você consegue pagar suas contas, você é dono de si, você consegue ir e vir, já é ok, já é sucesso, já é maravilhoso. Mas como você faz pra viver? Como você faz pra estabelecer conexões com outras pessoas? Como você faz pra encontrar amigos, pra encontrar relacionamento, pra encontrar pessoas? E aí aqui ela vai trabalhar muito sobre isso. Então ela teve uma infância muito difícil, a mãe dela é muito tóxica, a mãe dela é muito perturbada. A mãe dela tem vários problemas também. Então é um livro que também fala sobre problemas mentais, mas eu não sei quais. Então, nos comentários novamente, se você souber o diagnóstico da Eleanor. Outro, que provavelmente eu acho que é ansiedade, mas não tem como dizer, não sei como diagnosticar, é a Pomba. A Pomba é uma novela, eu acho, bem curtinho, e vai falar sobre um cara que ele realmente, ele tem essa característica de transtorno obsessivo-compulsivo. Ele vive na França, então o trabalho dele é de segurança. Acontece um dia que ele tá saindo do quarto dele, ele encontra uma pomba e o dia dele desmorona. Uma coisa tão simples pra muita gente, uma pomba na porta do quarto, eu acharia muito engraçado. Mas pra esse cara, destruiu quase a vida inteira dele. Foi horrível, foi uma coisa assim, muito... E aí, a forma como ele vai lidar com isso e o dia seguinte dele, como é que funciona, parece que tudo desmorona porque ele encontrou uma pomba na frente do quarto dele, no tapetinho ali. Parece que realmente é aquela coisa, né? Pra muita gente vai olhar e falar, nossa, que cara idiota, que coisa retardada. Só que não, gente. Muitas pessoas percebem o mundo de forma diferente. Então, coisas que pra você pode ser normal, pra outros pode ser gatilho, pra outros pode ser fobia, pra outros pode
desencadear várias coisas ali que você não vai chegar perto de conseguir compreender. Eu sei que ele tem esse problema, mas eu não sei qual também. Então esses foram todos os livros que eu li, existe muito mais que eu vou ler ainda, porque provavelmente esse vídeo ficou absurdamente enorme. Então eu já peço desculpa antecipadamente. E é isso, me indiquem livros sobre o tema que você gostou, que você leu, que você achou importante pra você. E é isso, gente, muito, muito obrigada mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo grande pra cada um de vocês, se cuidem. Psicológico não é brincadeira, gente, se cuidem dos seus psicológicos, da sua saúde mental. Então é isso, até o vídeo que vem.